Muito boa tarde, queridos. A graça e a paz bendita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, te abençoando e te fortalecendo, querido ouvinte. Louvado seja o nosso Deus. Quero compartilhar hoje com você a palavra do Senhor que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava, no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, me emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então vemos aqui uma cena dramática, onde os discípulos estavam no barco, Jesus também estava nesse barco. Diz o texto que vinham ondas fortes se arremessando contra o barco deles, e quase o barco já indo a pique. Talvez na sua vida não seja diferente, e você hoje esteja com a sua vida atormentada por ondas, por situações que têm vindo contra você, que têm se levantado contra você. Talvez a sua vida seja assim como este barco, sendo afetada por enfermidades, por tristezas, por depressão, por angústia, por frieza espiritual. A sua vida esteja assim sendo impactada por tantas coisas. E talvez você já esteja chegando ao desespero. Talvez você não saiba nem como resolver esta situação. Mas nós temos que observar um detalhe importante nessa passagem, que está no versículo 38. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. É muito importante observarmos esta questão particular da palavra do Senhor, quando diz que Jesus estava na polpa. O barco, as navegações antigas, eles eram divididos em três partes: a polpa, o meio do barco e a proa. A proa é o início, o meio, e a polpa é o final. E Jesus estava na polpa do barco. E o que significa a polpa do barco para nós, queridos ouvintes? Vejamos que a polpa do barco é o lugar exclusivo, em primeiro lugar, para o capitão. Só quem ficava na polpa era o capitão. Em segundo lugar, a polpa, ele trazia uma visão tridimensional, ou seja, o capitão ele podia ter a visão panorâmica, ou seja, a tudo aquilo que estava na sua frente, e também ele tinha a visão lateral, ele conseguia ter toda a visão lateral. Ou seja, querido ouvinte, o Senhor Jesus estava no barco com aqueles discípulos na polpa, dormindo. Mas não em um lugar qualquer, não de qualquer forma. Mas por quê? Porque ele era o capitão. E também, o terceiro ponto é que na polpa ficava o leme de direção. Aquele leme, que é aquela roda que trazia a direção para os barcos. Olha só como é interessante. Era o lugar do capitão, era aquele que tinha a visão tridimensional e aquele que tinha o leme de direção, ou seja, que trazia a direção para aquela navegação. Assim é o Senhor Jesus na minha e na tua vida. Porque quando diz aqui no versículo 36, eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ou seja, Jesus estava indo no barco e outros barcos seguindo Jesus. Qual era a grande diferença desses barcos? A grande diferença entre o barco dos discípulos e os barcos que estavam seguindo a Jesus era que Jesus estava no barco com aqueles discípulos. Essa é a real diferença. É que Jesus está
no teu barco, é que Jesus está na tua vida, é que Jesus é o Senhor da tua vida, é que Jesus, ele é o capitão, ele é o comandante, é aquele que está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Jesus está tendo toda a visão da tua vida. Jesus é aquele que traz a direção daquilo que você precisa. Quando vem as ondas da vida, quando o capitão ele é consultado, ele sabe o que fazer, ele sabe como coordenar, ele sabe o que deve fazer quando o mar está bravio. Assim é o Senhor Jesus, aquele que sabe guiar as nossas vidas, que sabe nos proteger, que tem toda a visão daquilo que nós temos vivido e daquilo que nós temos passado. E Jesus, ele se levantou, ele repreendeu os ventos, ele repreendeu a força daquele mar, e a resposta e a pergunta que os discípulos fizeram é: quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Este é Jesus, o Filho de Deus. Este é aquele que no Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o nosso socorro vem do Senhor. Por quê? Porque não dormita, nem tosqueneja o guarda de Israel. Eu não sei o que você está passando, mas se você tem sofrido o impacto das ondas da vida, se as ondas têm se levantado contra você de forma forte, de forma impactante, saiba que o grande capitão, o grande general, que é Cristo Jesus, ele está no barco da tua vida. Ele é o capitão que tem toda a visão, que vai trazer a direção, que vai te ensinar, que vai te conduzir a como sair desta situação. Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque quem é este? Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Verbo encarnado, que morreu e ressuscitou para trazer vida, graça e paz para você. Então, meus irmãos, como nós vemos, Jesus estava no barco dos discípulos. Jesus está na tua vida? Jesus é o teu Senhor? Jesus é o teu comandante? Jesus, ele tem senhorio sobre você? Então, glória a Deus. Descanse nessa verdade. Descanse no senhorio de Cristo. Descanse naquilo que ele é, naquilo que ele faz e naquilo que ele pode fazer por você nesta tarde. Quero convidar você agora a orar comigo neste momento. Vamos orar juntos. Alguns irmãos ligaram, deixando seus nomes, fazendo pedido de orações. Muitas são as situações, mas nós vamos orar o grande capitão, o grande Senhor Jesus. Pai Santo, Pai bendito, Pai querido, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome, Senhor Jesus. Tu sabes, Senhor, como se encontram os teus filhos, talvez muitos deles sendo atingidos por grandes ondas em suas vidas, Pai. Tu sabes, Senhor, daquilo que traz tristeza, daquilo que é pranto, daquilo que é angústia, Senhor. Daquilo que é dor, daquilo que é sofrimento. Tu conheces a estrutura do teu povo. Tu sabes como cada um se encontra, como cada um está. E eu nesta hora, Pai, no nome santo de Jesus, te peço que venha a tua graça. Assim como tu fizeste, Senhor Jesus, repreendendo a força daquele vento, a força daquele mar. Repreende agora no nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo que é agito, que traz dor, que traz sofrimento, Senhor Jesus, que isto venha sendo acalmado agora. Em nome de Jesus, vem trazendo agora, Espírito Santo, bonança, que venha paz, que venha calmaria, Senhor, na vida dos teus filhos, Pai. Cessa todo mal, toda tempestade, todo agito, toda agitação, Senhor, toda perturbação na vida dos teus filhos, Pai. Vem fazendo obra de maravilhas nesta tarde, estabelecendo aqueles que precisam de uma intervenção tua, Senhor. Nós clamamos a Ti pela Tua intervenção, pela Tua graça, pelo Teu poder, pelo Teu agir na vida de cada ouvinte, Senhor, na vida de cada amado que necessita, Senhor, da Tua intervenção, que necessita, Pai, que os Teus braços sejam estendidos agora para fortalecer. Fortalece a vida de cada amado, de cada jovem, de cada mulher, Senhor, de cada homem, Senhor, seja agora tocado, ministrado por Ti, Senhor. Nós declaramos a graça, o amor e a bondade do Senhor sobre a vida de cada ouvinte que nos ouve nesta hora, debaixo do poder do nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.